Olá pessoal, chegamos finalmente à nossa aula sobre modelagem do tipo RANS para simulação de escoamentos turbulentos. Tá? Essa é a abordagem mais comum que tem na indústria hoje e o objetivo dela é simular basicamente o campo médio do seu escoamento. Tá? Então ela não está interessada nas flutuações turbulentas, nas pequenas escalas turbulentas, mas ela quer computar apenas o campo médio, sua velocidade média, pressão média, etc. Tá bom? Então, nesse sentido, ela é uma abordagem de baixa fidelidade, tá, para turbulência, mas ela já entrega muita coisa que a engenharia necessita, como o valor de CL, CD médio, esse tipo de coisa, com a vantagem de ser uma formulação computacionalmente mais barata, você obtém o resultado da sua simulação rapidamente, porque se você quiser uma simulação mais detalhada com física da turbulência, você tem que usar outras abordagens que a gente vai trabalhar na próxima semana. Abordagens do tipo LES, DNS, daí por diante, tá bom? Mas qual que é a ideia dessa formulação RANS e por que ela tem esse nome, Bom, ela se baseia numa decomposição da velocidade que foi proposta pelo próprio Reynolds, tá? Mesmo do número de Reynolds, da experiência de Reynolds, num artigo que ele apresentou em 1895, então já completando aí mais de 125 anos, onde ele propôs um tratamento estatístico para o campo de velocidades, tá, de um escoamento, só num tratamento teórico mesmo naquela época, que depois se tornou a base para essa abordagem computacional chamada RANS. E o que é RANS? Significa Reynolds Average Navier-Stokes, tá? Ou seja, equações de Navier-Stokes com média de Reynolds, tá bom? Então, como que é essa decomposição? O que é essa média de Reynolds, no fim das contas, Bom, imagina que o seu campo de velocidade real, de um escoamento, é denotado por util, tá? Então, seria nessa figura aqui, essa curva preta que está por trás aqui, Então, ela tem todas as oscilações típicas de um campo real. Então, eu chamei ela de util aqui, com muita criatividade, justamente para lembrar que ela contém essas oscilações. E a decomposição de Reynolds diz que ela tem duas partes, tá? Uma parte média, que eu estou chamando de Uzão, e a parte de flutuação, que eu estou chamando de Uzinho, tá? Então, qual que é a ideia desse Uzão? Muita gente costuma pensar nele como uma média temporal, ou seja, se você pensar no domínio da frequência, esse Uzão seria o que resta do util depois que você aplica um filtro passa-baixa, tá? Então ele só vai ter basicamente o conteúdo de baixa frequência, ou seja, são essas oscilações longas, mais demoradas, que estão relacionadas às escalas maiores do seu campo turbulento, tá? Enquanto o Uzinho teria a componente de alta frequência, que está associado aos pequenos vórtices, os pequenos turbilhões do seu campo de velocidade. Porém, se você for olhar o artigo original do Reynolds, ele não fala de média temporal, ele fala de média estatística, tá ok? E os tratamentos mais modernos da abordagem RANS vêm resgatando esse sentido de média estatística ao invés de falar em média temporal, tá? Então, o que seria essa média estatística, também chamada média de Reynolds? Bom, a gente costuma denotar ela com esse símbolo aqui, ó, para representar o operador de média, tá? E ele significa uma média realizada sobre diferentes realizações do mesmo escoamento turbulento. Então, deixa eu dar um exemplo melhor pensando nesse gráfico aqui, tá? Imagina que você vai fazer uma experiência com um jato livre, ou para ilustrar melhor, vamos pensar num secador de cabelo, tá? Então, você fixa ele no chão com alguma base, liga na tomada, coloca um medidor de velocidade ali na frente do bocal de saída dele, Pode ser um anemômetro de fio quente, que vai pegar o sinal de velocidade completo útil, isso? E vamos pensar, a título de ilustração, que a ventoinha desse secador está com algum problema elétrico e ela fica meio que oscilando lentamente no tempo, Às vezes ela gira mais rápido, às vezes ela gira mais devagar, só para a gente ter uma comparação melhor com esse gráfico aqui que eu desenhei. Então vamos definir o nosso experimento. Vamos dizer o seguinte: eu aperto o botão no secador para ligar ele, Aí eu conto no relógio 30 segundos, aí eu começo a medir 1 minuto. E aí eu paro a minha medição, tá? Então esse gráfico aqui de velocidade vezes tempo é para um determinado ponto, 30 segundos após eu ter acionado o secador, e essa medição dura 1 minuto. Muito bem, essa vai ser uma realização do meu sinal turbulento, tá? Eu vou obter uma curva como essa preta aqui, útil, certo? Daí, se eu desligar o secador, ligar ele de novo, esperar 30 segundos, realizar essa mesma medição de 1 minuto, eu vou obter uma curva que vai ser semelhante a essa curva preta, com as flutuações, mas se você for comparar as duas bem de perto, você vai ver que naturalmente tem uma diferença no conteúdo de alta frequência, tá? Ou seja, as pequenas oscilações vão ser diferentes umas das outras, ainda que o conteúdo de baixa frequência, ou seja, essas flutuações lentas, sejam as mesmas. E aí, se você fizer uma série grande de medições desse tipo, tá? E para cada ponto no tempo aqui do seu gráfico, você fizer uma média entre essas várias curvas, das várias realizações, você vai obter para cada ponto no tempo, essa curva vermelha aqui. Tá entendendo o que a gente quer dizer com média estatística, Ela é a média de diferentes realizações de um mesmo escoamento turbulento, tá bom?
Agora, por que as flutuações vão ser sempre ligeiramente diferentes? Porque na prática, e na verdade na teoria também, né, se você analisar o caráter não linear das equações de Navier-Stokes, você vai concluir que elas exibem sensível dependência das condições iniciais, tá? Então só o fato de eu apertar o botão no secador de ligar e desligar entre um experimento e outro vai causar com que o campo de velocidade seja ligeiramente diferente nas pequenas escalas, tá? Então o objetivo da média de Reynolds é justamente desprezar essas pequenas diferenças nas menores escalas, né, e extrair aquilo que é estatisticamente significante, tá? Mais ou menos essa é a ideia. Vamos para frente. Agora é o seguinte, em geral um gráfico desse, né, da média, vai ser dependente tanto do seu ponto do espaço, né, onde você está medindo, quanto do instante do tempo, né? Como você está vendo aqui, a curva média sobe no tempo, depois desce, né, e assim por diante. Agora, em se tratando de escoamentos estatisticamente estacionários, né, ou seja, você pode pensar num jato livre clássico, né, que seria o caso do secador de cabelo sem esse problema na ventoinha, né, que fica oscilando, se ele fosse um jato constante, tá, no tempo. Ou se você quiser pensar também em outro exemplo, camada limite turbulenta colada, tá, bem comportadinha. O que vai acontecer é que o escoamento médio ele não vai variar no tempo, né, vai variar somente no espaço. Porém, em se tratando do caso mais geral de escoamentos estatisticamente não estacionários, né, então o seu campo de velocidade média vai depender também do tempo, tá bom? Ainda que ele não contenha as pequenas flutuações de alta frequência, né? Então você pode pensar, por exemplo, num escoamento em torno de um cilindro, tá, em alto Reynolds. Se você tentar mentalmente, né, identificar as duas componentes do campo de velocidade desse escoamento, o campo médio seria aquele que tem basicamente os vórtices grandes, né, sendo emitidos ao longo do tempo. Então é um campo de velocidade que depende do espaço e do tempo, né, e ele vai ter esse jeitão mais laminar, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque foi descartada as flutuações de alta frequência. Né? Você só tem a média estatística que suaviza essas flutuações, né, como a gente viu na nossa curva vermelha aqui, tá bom? Perceba que eu estou chamando ele de laminar com muitas aspas aqui, né? Porque esse campo médio, na verdade, não é laminar, né? Apesar de que ele tem um jeitão de laminar, justamente por causa dessa suavização que a média estatística faz, né? Ou seja, imagina que você fosse medir a velocidade real de um jato livre com seu fio quente e ao invés da curva preta, você obtivesse direto da sua medida essa curva vermelha. O que você ia dizer? Ah, ele está laminar, não está tendo as oscilações típicas da turbulência, ele está laminar. Tá? Então é só nesse sentido aparente que eu digo que o escoamento médio, mesmo em caso de escoamentos estatisticamente não estacionários, vai ter um jeitão de laminar, tá bom? E somado a isso tem o campo de flutuação, né? Que aí de fato seria essa curva preta, né? Só que em torno do eixo zero, né? Porque aí a gente já subtraiu dele o campo médio, não é isso? Agora existe uma propriedade da estatística, pessoal, que é o seguinte, ó, em qualquer dos casos, ou seja, tanto para escoamento estatisticamente estacionário quanto para escoamento estatisticamente não estacionário, se você pega o campo médio de velocidade usão, tá, e aplica o operador de média estatística novamente sobre ele, ele não vai mudar, tá? Ou seja, imagina que você está fazendo uma média aritmética, né, de uma sequência de dados, supondo que essa série de dados já é muito grande, né? Se você tirar a média de metade da série, né, vai obter um valor constante, né? E se você juntar esse valor constante à outra metade da série e tirar a média novamente, vai continuar com o mesmo valor constante seu resultado. Então essa é a ideia do porquê a média da média não muda, tá? E outro resultado também que vem dessa teoria é que a média do campo de flutuações ele é sempre zero, tá? E isso por definição, não é verdade? Ou seja, se você voltar lá para a nossa definição, aplicar a média estatística aqui em todo mundo, a média do util vai ser o próprio usão, não é isso? Já a média do usão continua sendo o próprio usão. Então vai cortar os dois e vai ficar média de uzinho igual a zero, né? Mas vamos para frente. Bom, vou mostrar então para vocês como que a gente deduz as equações governantes para o escoamento médio. Tal que, se eu resolver esse EDP com o método CFD, né, eu vou obter o campo médio de velocidade, tá? Que é o objetivo da abordagem RANS. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ressaltar é que o operador de média estatística, ele comuta, tá? Tanto com as derivadas espaciais como as temporais, né? Então estou aqui dando o exemplo da derivada temporal. Então a média do du/dt é o du/dt da média, tá bom? Mas muito bem, vamos primeiro trabalhar com a equação da continuidade, né? E a gente vai trabalhar aqui só com a teoria para escoamentos incompressíveis, tá? Porque é mais simples de fazer essa dedução. Mas dá para estender ela para escoamento compressível, não é tão complicado assim, tá? Mas muito bem, começando pela equação de continuidade, né, para um escoamento incompressível. Você tem uma coisa desse tipo aqui, né? Aí o que a gente faz? Aplica o operador média em todo mundo. Então a média do dutil dx igual a zero, que é o dx da média de util, sendo que a média de util é o usão, né? Então chegamos nessa relação aqui, ó. Que significa o quê? Significa que o campo médio de velocidade obedece também à condição de incompressibilidade, tá? Que até então a gente só achava que era válido a princípio para o campo completo real util, né?
eu preciso lembrar que eu estou usando a notação de Einstein, tá, pessoal? Então, quando vocês verem esses índices repetidos, ó, I e I no mesmo termo das equações, significa que isso aqui é um somatório para todos os i's possíveis, né? Então, se fosse no 3D, seria essa derivada aqui com i igual a 1, né? Que seria o próprio eixo x, ou seja, seria duzão dx, mais o termo dela com izinho igual a 2, né? Que seria o y, ou seja, dvzão dy, né? Mais dwzão dz igual a 0, tá bom? Mas então, tendo obtido isso e sabendo também que essa condição de incompressibilidade vale para o campo inteiro, se eu subtrair uma da outra, eu chego que o campo de flutuação também obedece à equação de incompressibilidade, tá? Então, um resultado simples de obter, né? E bem interessantes para começar. Mas o que nos interessa são as equações da quantidade de movimentos, não é isso? Então, escrevi elas aqui, ó, onde eu já apliquei a decomposição para o tio, né? Então, onde seria a derivada da velocidade em relação ao tempo, igual a derivada do produto das velocidades em relação ao espaço, né? Aí eu já escrevi onde tinha velocidade na forma média mais flutuação, tá? Então, escrevi para todo mundo. E percebam que essa equação aqui é somente para o componente na direção i da quantidade de movimento, tá bom? Professor, cadê a densidade que tinha aqui dentro? Então, no escoamento incompressível, a densidade é constante, então eu posso tirar das derivadas e eu já passei ela para o lado direito dividindo, tá? Por isso que aqui, ao invés da viscosidade dinâmica, μ, apareceu já a viscosidade cinemática, νi. E, inclusive, o termo de gradiente de pressão, né, que aparecia do lado direito, menos gradiente de pressão, na verdade, aqui é pressão dividido pela densidade, tá? Então, só para facilitar a nossa notação, eu estou chamando o que seria Ptil normalizado pela densidade de Pzão mais Pzinho, tá? Onde o Pzão seria o campo médio, né, da pressão real normalizada, e o Pzinho seria o campo de flutuação dela, tá bom? Até aqui tranquilo, né, pessoal? Com a equação de Navier-Stokes, do lado esquerdo, né, a gente tem aquele termo da derivada total, da quantidade de movimento, né? Percebam, pessoal, se você lembrar que cada um desses parênteses aqui é a velocidade completa, né? A gente tem um termo não linear que é muito parecido com o da equação de Burgers, né? Lembram que a função de fluxo que aparecia aqui era u² sobre 2? Né? Então é bem semelhante. Se você aplicar a regra derivada do produto aqui, você vai obter um termo que é do tipo u du dx, né? E é por isso que Navier-Stokes permite a formação de choques, tá? Inclusive, é também esse termo não linear que dá origem à turbulência, apesar de que seria um pouco mais complicado eu explicar isso aqui para vocês, tá? Mas basicamente dá para mostrar que é esse termo que permite a transferência de energia das escalas grandes para as escalas menores, tá? Produzindo as flutuações típicas da turbulência. Já os outros termos vocês já conhecem bem também, né? Menos gradiente de pressão. E esse é um termo difusivo, né, baseado na viscosidade molecular. Lembrando que ele está também escrito na forma conservativa, né, ou seja, você tinha a derivada de dx aplicado ao μ du dx, né, ou du dy no caso, né, porque aqui está escrito já em múltiplas dimensões, né. Mas percebam que a componente i ela é derivada na direção j, né. Então, dentro desse parêntese aqui, a gente tem os termos da tensão viscosa, né, do tipo μ du dy, né. Então, lembrados daquelas tensões da camada limite e tudo mais. Mas, enfim, tendo essa equação de Navier-Stokes original, né, como que eu derivo a partir dela a EDP para o campo de velocidade média, né? Bom, supõe-se que eu vou iniciar aplicando o operador de média em todo mundo, né? Professor, mas você não aplicou isso ainda? Não apliquei. Essa é a equação Navier-Stokes original ainda, né? Eu simplesmente normalizei pela densidade, que é constante, e reescrevi os termos de velocidade e pressão completa, né, que seria o tio e o ptil, como uma soma de duas componentes, né? Uma que nós sabemos que será a média e outra que é a flutuação, né? Mas então, aplicando a média, você vai obter essa equação aqui 7, tá? Vou pular rapidinho essa 6 aqui e já eu volto para ela. Então, se você olhar o primeiro termo da derivada temporal, se você aplicar a média aqui, como a média de uzinho é 0, vai ficar só a média de uzão, né? Que é o próprio uzão, tá? Por isso que só sobrou ele aqui. Esse termo não linear mais complicado, eu explico ele já já. Mas o termo de pressão, ó, é tranquilo também, né? Vai sumir o Pzinho, vai sobrar só dPzão dx. Já os termos viscosos, a mesma coisa, né? Não tem problema que apareça a derivada dupla aqui, porque o operador de média comuta com todas elas, né? Então ele vai entrar dentro desse parênteses, dentro desse outro, e vai desaparecer com o uzinho. Então você fica só com esse termo aqui, tá bom? Professor, e de onde surgiu esse outro cara aqui? Então esse cara, ele não vem dos termos viscosos, ele vem do termo não linear, tá? Que eu prometi falar para vocês agora. Muito bem, para explicar como que disso daqui eu chego nisso daqui, mais esse outro termo aqui, né, que eu passei já para o lado direito, eu vou apresentar, sem muitas explicações para vocês, essas duas propriedades que derivam também das definições de operador de média, que é basicamente o seguinte: se você tirar a média do produto de duas médias, uzão, o resultado não muda, né? É meio que intuitivo, né? Mas dá para provar formalmente. E o segundo resultado que a gente vai precisar para trabalhar o termo não linear é que a média do produto entre um campo já médio e um campo de flutuação vai ser igual a 0.
Aqui eu escrevi ele de duas formas, né, com o IJ e com o JI, porque esses dois termos vão aparecer aqui quando eu abrir o produto. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é que você está multiplicando um campo do qual você já tirou a média por um outro campo que está flutuando em torno de uma média zero, tá bom? Então é como se você estivesse simplesmente modulando essas flutuações, né, que já tem média zero, e aí quando você tira a média continua dando zero. Meio que intuitivo também, né? Mas enfim, para que isso serve? Olha só, quando eu apliquei a média nesse produto aqui, né, eu sei que ele vai ser igual à média da soma dos produtos termo a termo, né? Que é também a soma das médias de cada um dos produtos termo a termo aqui, tá bom? Então o primeiro produto vai ser usão. Quando eu tiro a média dele, usando essa propriedade aqui, eu sei que ele não vai mudar, vai continuar usão, tá? Então é o que sobrou aqui, ó, tá bom? Os outros termos, que vai ser do tipo usinho, quando eu aplicar a média, eu sei que eles vão ser zero por causa dessa propriedade aqui, ó, tá bom? E aí o último produto que sobra é esse usinho, né? Cuja média não necessariamente é zero. E aí, por uma conveniência, eu vou passar ele para o lado direito, tá? Daí o sinal negativo aqui. E como ele já estava recebendo essa derivada, né? Que é o ddxj, eu posso simplesmente passar ele para o parênteses dessa derivada semelhante que tem aqui do lado direito, tá bom? Acredito que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Bom, agora a gente precisa fazer uma interpretação física, tá? Vamos comparar essa equação aqui, ó, que a gente derivou, que já é a equação escrita para o campo médio, né, usão, com a equação de Navier-Stokes original, ó. Então agora você imagina essa equação original, e onde tem o usão mais usinho, imagina que tem o tio. Ou seja, seria um passo antes desse onde eu introduzi o usão mais usinho, tá? Se você comparar essas duas, vocês vão ver que elas são praticamente iguais. Então, nesse primeiro termo, você teria du tio dt. Já nesse primeiro termo aqui, você vai ter du dt, né? O segundo termo não linear, você teria derivada em x, né? Do produto o tio i, o tio j. E aqui você tem o i, o j. Aqui você teria pesão tio, aqui embaixo você tem pesão, né? E aqui nos termos viscosos, você teria essas derivadas cruzadas para o tio i e depois para o tio j, né? Sendo que aqui embaixo aparece o i, o j. Ou seja, as duas são idênticas, né? Exceto que uma está escrita para o tio e outra para usão, porém essa de baixo tem esse termo adicional. Agora imagine o seguinte, se você vai fazer uma simulação CFD da equação de cima, tá? Você vai obter um resultado te dizendo, ó, o seu tio é esse aqui, muito bem. Agora, se você simular essa equação de baixo sem esse termo final, né, que apareceu aqui, você ia obter exatamente o mesmo resultado da equação anterior, só que agora no seu gráfico você ia ver usão ao invés de o tio. Estão entendendo aí? O que eu estou querendo dizer é, a menos desse termo novo que apareceu, essa EDP que governa o escoamento médio, ela é idêntica às equações de Navier-Stokes originais, tá bom? Isso parece meio estranho, né? Como que um termo tão pequenininho faz uma diferença tão grande na solução dessas duas EDPs? Já que essa primeira vai ter toda a riqueza e a complexidade do escoamento turbulento real, né, com suas flutuações, e essa de baixo vai ser uma solução bem mais suavizada, né, só do campo médio no fim das contas. Então talvez alguns de vocês já estejam imaginando que o papel desse termo aqui é como se fosse de aumentar a viscosidade, já que a solução dessa EDP vai ser suavizada. Então, sacando aí essa previsão no nível matemático? Mas isso eu estou assim, prevendo, meio que chutando, né, o efeito que esse termo vai ter na solução, porque eu já sei como é que é o resultado do escoamento médio, tá entendendo? Ou em outras palavras, até esse ponto aqui, eu não tenho a mínima noção dos efeitos reais desse termo no restante da EDP, né? Bom, uma coisa eu sei. Esse termo representa o efeito das flutuações turbulentas, usinho, né, no campo de velocidade média, usão. Não é verdade? Agora, matematicamente, eu não sei exatamente a natureza dele, tá? Se ele vai ser difusivo ou qualquer outra coisa. Então a gente vê que, para a gente saber com certeza quanto vale esse termo aqui, eu teria que deduzir também equações governantes para a flutuação usinho, né? E aí fazer o produto dela com ela mesma, tirar a média e tentar trabalhar como que seria esse termo, tá? Porém, quando a gente estuda a teoria de CFD, a gente descobre, e não é tão difícil perceber isso, que existe o chamado problema do fechamento, tá? Que é o quê? Basicamente significa que você não consegue obter EDPs explícitas para o usinho sem introduzir novas quantidades que você também não consegue prever a priori, tá bom? Por exemplo, produto triplo de usinho, tá? E assim por diante. Então, toda vez que você tenta obter equações para fechar essa EDP do escoamento médio, começam a aparecer termos mais e mais complicados para os quais a gente também não tem uma solução simples. Ah, professor, então como que a gente fecha isso? Então essa é a tarefa da metodologia RANS, né? Propor modelos matemáticos baseados na intuição física para substituir esse termo aqui de forma que a gente consiga resolver essas equações. E daqui a pouquinho na próxima sessão eu vou mostrar para vocês como que esses modelos para esse termo são feitos, tá? Mas primeiro eu queria ressaltar algumas coisas.
A primeira é o nome desse termo aqui, tá? Esse carinha, incluindo o sinal de menos, é chamado tensões de Reynolds, tá? Porque nessa EDP para o escoamento médio, ele aparece somado, né? Apesar de que é sinal menos, você está somando esse termo, né? As tensões viscosas tradicionais. Então, se ele está suplementando essas tensões viscosas, talvez faça sentido a gente chamar ele de uma tensão também. Como foi o Reynolds que propôs todo esse desenvolvimento primeiro, né? Elas ficaram sendo chamadas de tensões de Reynolds. Porém, deixa eu corrigir uma coisa. Do jeito que está aqui, esse termo não tem unidade de tensão, tá? Na verdade, nem esse aqui, né? Porque a unidade de tensão, fosse por unidade de área, ela é obtida com a fórmula μ/dU/dy, né? E aqui a gente já dividiu ela pela densidade. Estão lembrados? Ou seja, para esse termo como um todo ter unidade de tensão, eu teria que multiplicar ele novamente pela densidade. Então, rigorosamente falando, as tensões de Reynolds, elas são dadas por esse termo aqui multiplicado pela densidade, que é o que está escrito aqui, ó. Tá bom? Então, essas tensões de Reynolds, elas têm componentes em todas as direções, né? Assim como acontece com as tensões viscosas clássicas, né? Bom, a outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Se eu fosse deduzir as equações de escoamento médio a partir da formulação compressível, eu consigo seguir um caminho semelhante ao que eu fiz agora, porém trabalhando com médias ponderadas pela densidade, tá? Que seria o caso aqui, ó. Então, no caso compressível, a gente define o campo médio de velocidade como sendo a média do campo real de quantidade de movimento dividido pela média do campo de densidade real, tá ok? E o último ponto que eu quero introduzir nessa seção é sobre a formulação runs não estacionária, que são chamadas unsteady runs ou pela sigla U-runs, ok? Então, estritamente falando, a abordagem runs seria para escoamentos estatisticamente estacionários, né, onde se obtém uma solução permanente, né? Enquanto o U-runs seria a abordagem equivalente, porém aplicadas para escoamentos estatisticamente não estacionários, tá? Então, por exemplo, se você for simular uma asa turbulenta abaixo do ângulo de ataque, onde a camada limite está comportadinha, colada, né, você usaria a abordagem runs na sua simulação, tá? Já se você for simular uma asa em alto ângulo de ataque, onde grandes estruturas turbulentas são emitidas na esteira da asa, né, você usaria a abordagem U-runs, tá? Mas vamos para frente. Esse quadro aqui eu vou pular por enquanto, já volto para ele. E vamos comentar agora como que a gente faz o fechamento daquele termo de tensão de Reynolds, tá? Bom, uma abordagem muito comum dentro da metodologia RUNS, apesar de que não é a única, tá? É a chamada abordagem da viscosidade turbulenta. É inclusive um nome-chave dentro do CFD. E o que ela faz? Ela basicamente propõe o seguinte, que o papel principal das tensões de Reynolds é intensificar os fenômenos de mistura, né? No caso, intensificar o que originalmente era somente difusão molecular da quantidade de movimento. E faz sentido, né? Porque na prática, os turbilhões realmente fazem essa mistura no nível macroscópico, né? Em adição à difusão que sempre ocorre no nível microscópico, né? Que é pela viscosidade molecular, associado às tensões viscosas clássicas, ok? Então, como que o modelo de viscosidade turbulenta funciona? Basicamente, ele diz o seguinte, olha, pega aquele teu termo de tensão de Reynolds, que você a princípio não sabe, né, a fórmula para ele, e use a seguinte fórmula. Diga que ele é igual a uma viscosidade turbulenta, que eu vou chamar de μt, que a princípio pode variar no espaço e no tempo, né, ou seja, ela vai ativar nos instantes e nas regiões onde a turbulência está mais intensa, né, e multiplica ela pelos gradientes de velocidade que aparecem nas tensões viscosas clássicas. Ou seja, se você substituir essa fórmula na nossa EDP anterior, né, basicamente, ela vai somar com o termo molecular que já tinha lá, e como esses gradientes de velocidade são os mesmos, basicamente você vai estar aumentando a sua viscosidade molecular, tá? Então, o modelo de viscosidade turbulenta, né, também chamado viscosidade turbilionar, basicamente ela vai dizer o seguinte, olha, o efeito das suas flutuações turbulentas no campo de velocidade média é uma amplificação da difusão molecular original que você tinha lá. Porém, essa amplificação só vai acontecer em regiões específicas onde a turbulência está mais intensa. E aí você me pergunta, professor, mas que fórmula é essa que ele vai usar? Como que ele vai saber, já que ele está trabalhando só com escoamento médio, né, na solução da CDP, aonde que a turbulência está mais intensa? Então, isso vai entrar justamente na fórmula do μ turbulento. E aí existe, na verdade, uma quantidade enorme de teorias prevendo fórmulas diferentes para o μ turbulento, tá? A que eu vou mostrar para vocês agora é uma relativamente simples, que é muito comum na aerodinâmica, tá? É chamada modelo de Spallert-Almaras, são dois caras dele, o Spallert especialmente muito famoso, né? Trabalhou na Boeing aí por muito tempo, e é um modelo excelente, principalmente para escoamentos colados, tá? Ou seja, simulações aerodinâmicas em ponto de projeto, onde você não tem descolamento de camada limite, nada disso, tá? Esse é o modelo chamado SA, né, de Spallert-Almaras, que inclusive a gente vai testar no SU2 em aulas seguintes, tá? Mas vamos dar uma olhada na fórmula? É, na verdade, um conjunto de fórmulas, tá? E olha que esse é um modelo relativamente simples, tá? Esse quadro, na verdade, eu tirei foi um print do artigo que apresentou o código SU2 para a comunidade científica, tá?
um artigo do IAA Journal, e lá ele mostra a versão do Spalart-Almaras que está implementado no S2. Na verdade tem várias versões lá, tá? Mas essa aqui é a versão mais clássica. Então olha só, o Mi turbulento é ρ vezes uma coisa que ele chama Ni chapéu, vezes uma outra função que ele chama FV1. Quem é esse FV1? Aí ele vai dizendo, é função do parâmetro Ki ao cubo e de uma constante CV1 ao cubo também. Aí quem é o Ki? O Ki é o Ni chapéu dividido pelo Ni. E quem é o Ni? O Ni finalmente é a sua viscosidade cinemática, tá? E aí aqui embaixo ele vai detalhando o cálculo de cada uma dessas funções, tá? E aí vai envolver cálculo da vorticidade do escoamento médio, vai envolver gradientes da velocidade, gradientes da viscosidade, distância para a sua parede mais próxima, tá? Enfim, uma série de coisas, tá, pessoal? Que no fim vão depender de uma série de constantes que são dadas aqui no finalzinho, ó. E essas constantes, pessoal, foram calibradas em parte por previsões teóricas e em parte via comparação com experimentos, tá? Então esses modelos que nós temos hoje, apesar de parecerem muito carteados, né, na verdade eles incorporam anos e anos de testes, de implementação, de simulações, de comparação com experimental para calibrar todas essas constantes, tá? E como eu falei antes, pessoal, existe uma infinidade de modelos. Muitos deles vão ser específicos de certos tipos de escoamento, tá? Então o engenheiro que vai trabalhar com CFD, ele acaba tendo que estudar cada um desses modelos em certo nível de detalhe para ele saber qual é o melhor modelo para cada simulação, tá? É descolado ou não é? Tem rotação ou não tem no seu escoamento, né? No caso de turbina, no pás eólicas, né? Tem combustão envolvida ou não? Então dependendo de tudo isso, ele vai escolher um modelo que melhor se adequa àquilo ali. Tá bom? Mas enfim, eu estou mostrando só para vocês terem uma ideia de como são esses modelos de viscosidade turbulenta, tá? Bom, nosso último tópico vai ser mais prático, tá, pessoal? Ele vai basicamente falar sobre como gerar uma malha adequada para simulação de camada limite turbulenta em simulações do tipo RANS. E eu vou aproveitar também para falar bem superficialmente, tá, sobre a estrutura ou a organização básica de uma camada limite turbulenta, tá? Mas isso vai ser no finalzinho da sessão. Mas vamos lá. Bom, vocês devem lembrar que a camada limite turbulenta, ela tem diferentes zonas, né? Dependendo da distância à parede. Então, essa altura do curso de engenharia, vocês já devem ter ouvido falar sobre subcamada laminar, que é uma parte da camada limite turbulenta que fica bem próxima à parede, né? Tipicamente de espessura da ordem de 1% ou menor da espessura total da camada limite turbulenta, né? E a grande questão quando a gente vai gerar uma malha para simulação RANS, né, envolvendo camada limite turbulenta, é que a gente precisa de antemão desenhar uma malha que tem espaçamento adequado para capturar todas essas zonas dentro da camada limite turbulenta, tá? Então a boa prática de simulação, já adquirida aí ao longo da experiência, ela prediz o seguinte, tá? Para a simulação RANS, o seu primeiro ponto de malha sobre a parede, ele tem que ter uma altura menor ou igual do que o que eu estou chamando aqui de ΔV, tá? Que é o quê? Uma escala de comprimento viscoso característica da subcamada laminar, tá bom? Já eu mostro a fórmula desse delta viscoso para vocês. E aí, tendo definida a altura do primeiro ponto sobre a parede, né, que eu chamei de Y1, a ideia é que os pontos sucessivos da sua malha, né, vamos chamar de Y2, Y3, né, estejam dispostos em uma PG de razão constante, de forma que o número de pontos total dentro da espessura da camada limite turbulenta delta, né, seja pelo menos 15 a 25 pontos, tá? Então, basicamente, com essa informação, a gente define a nossa razão de PG. Na verdade, se eu tenho a altura do primeiro ponto, que é o ΔV, e eu tenho a altura do último, que é delta, e se eu escolho um total de 20 pontos, por exemplo, já fica definida a razão de PG, tá? Professor, e como que a gente calcula essa razão de PG? Você usa as fórmulas da PG. Basicamente, você tem que resolver implicitamente essa equação aqui, ó. Tendo obtido R numericamente, a fórmula que se obtém para a altura de cada ponto YJ, né, é Y1 multiplicado por essa fração aqui, tá? Que é função do próprio J, né? Então, se J igual a 0, por exemplo, R elevado a J vai ser 1, né? Então, esse termo aqui fica todo zero. Ou seja, Y0 é a própria parede. Já quando J igual a 1, vai dar R menos 1 dividido por R menos 1, então vai ficar só Y1, como deveria ser, né? O primeiro ponto é o valor que a gente escolhe para o Y1, que vai ser o próprio delta viscoso. Já se a gente escolhe J igual a N, né, que é o número de pontos ali, esse produto todo aqui do lado direito tem que devolver basicamente delta, né? Porque foi assim que a gente calculou a razão R. Então, ponto N vai ser naturalmente o delta que a gente prescreveu, tá? Professor, mas como que eu vou gerar a malha antes da simulação, já que eu ainda não sei o valor de delta, nem o valor do Y1, que é o delta viscoso? Boa pergunta. Então, você pode usar simulações mais simples, tá? Como a do X-Foil, né? Para você tirar ali, por exemplo, a espessura do seu camada limite turbulento. Ou você pode usar umas fórmulas analíticas, né, para a placa plana, só como uma primeira aproximação, tá? E aí, tendo rodado a sua simulação CFD de fato, você pode atualizar os valores do delta. Entendi, professor. E o delta viscoso, como é que eu calculo? Então, vamos mostrar a definição dele aqui, ó. O delta viscoso, ele é a viscosidade cinemática Ni
dividido por essa quantidade, o tal, que é chamada velocidade de fricção. Tá? Qual que é a definição dela? É uma quantidade bastante usada aí na análise de camada limite turbulenta, tá? E é definida da seguinte fórmula: raiz de tensão de cisalhamento na parede, né, que é o nosso μ du dy, dividido pela densidade. Ou seja, é como se fosse raiz do Ni du dy. Tá bom? Ah, professor, mas antes da simulação, como que eu vou saber o valor da minha tensão de cisalhamento? Então, a gente pode usar de novo aqueles cálculos aproximados, tá? Seja no X-Foil ou em fórmulas analíticas para placa plana turbulenta, mas essas alternativas normalmente vão te dar o valor normalizado, né? Por exemplo, o X-Foil vai te dar coeficiente de fricção ao longo de X, né? Ao longo da corda. Assim como ele te dá a distribuição de CP, você pode optar para ver também a distribuição de CF, tá? E aqui eu estou falando do coeficiente local, tá? Aquele que é ponto a ponto. Não é o CF integrado ao longo da superfície, tá bom? Se você não quiser rodar o X-Foil, pode usar também essa fórmula aproximada para camada limite turbulenta e placa plana. Mas enfim, pessoal, resumindo tudo isso, né? Se você colocar uma fórmula dentro da outra e fizer as contas, você vai chegar nesse resultado, ó. Que o valor do delta viscoso, né? Aqui eu já estou colocando normalizado pela sua corda, que é o que interessa, né? Ou seja, se na sua simulação CFD está usando corda unitária, essa fórmula aqui já vai te dar o valor direto do delta viscoso, né? Mas enfim, ele vai ser 1 sobre o Reynolds, né? Que Reynolds? O Reynolds global do perfil da asa, tá? Vezes essa raiz aqui, ó, 2 sobre CF, onde CF é o coeficiente de fricção local e, portanto, varia ao longo de X, né? Ah, professor, então eu teria que gerar uma malha onde o delta viscoso varia também ao longo da superfície da minha asa? Bom, a princípio sim, só que como essas estimativas são todas aproximadas, normalmente o que o pessoal faz é pegar o maior valor de CF, porque ele vai dar o menor valor do delta viscoso, né? Então, se você gerar a sua malha garantindo que o primeiro ponto sobre a parede vai estar sempre menor do que esse delta viscoso, você está garantindo que ele vai estar menor que todos os deltas viscosos ao longo da sua superfície. Tá ok? O mesmo vale para o delta, tá, pessoal? Se você não quiser gerar uma malha cuja região estruturada, né, para capturar a camada limite, tem uma espessura total variável ao longo de X, você pode pegar o maior dos deltas da sua estimativa e fazer uma espessura constante dessa zona estruturada sobre todo o seu perfil, tá bom? E para fechar, pessoal, eu queria mostrar para vocês brevemente a estrutura de uma camada limite turbulenta, tá? Esse quadro aqui, na verdade, eu tirei um print do livro do Mark Drella sobre aerodinâmica de veículos voadores, tá? Porque ele explica de uma forma super simples, então nem me dei o trabalho de transcrever, porque está super objetivo já o que ele fez aqui. Vale a pena vocês olharem na íntegra, tá? Basicamente é o seguinte, ele trabalha com a tensão de cisalhamento dentro de uma camada limite turbulenta, usando as coordenadas S, que está tangente à sua superfície, e a coordenada N, que é o Y, né? Ou seria normal à superfície. Onde essa tensão de cisalhamento ela é a soma de uma parte, entre aspas, laminar, né? Que entra a sua viscosidade molecular, e uma parcela turbulenta também, baseada no μt. Tá? Então aqui ele já está assumindo a abordagem da viscosidade turbulenta ou viscosidade turbilionar. Então vamos olhar um gráfico que compara essas quantidades para uma camada limite laminar típica para uma camada limite turbulenta típica, tá? Bom, o perfil de velocidade vocês já conhecem, né? Para o laminar é tipo Blasius, com fator de forma da ordem de 2.6, e um perfil turbulento ele tem esse formato de joelho, né? E tem um fator de forma da ordem de 1.4. Por que esse perfil turbulento é tão diferente? Se você comparar a distribuição de viscosidade total, a gente vê que o escoamento laminar ele é constante, né? Só tem a viscosidade molecular. Já o escoamento turbulento, em termos de média, a minha viscosidade total vai ser a molecular original mais a viscosidade turbulenta, que muda com a distância à parede, tá? E na prática você observa que ele tem esse perfil aqui, tá? Quer dizer, bem próximo da parede, na faixa de 10%, 20% da espessura da camada limite, ela cresce linearmente, tá? Depois ela começa a estabilizar, atinge o máximo e vai descendo para zero no infinito. Ou melhor dizendo, lá no infinito ela volta para o valor da viscosidade molecular, né? E isso faz uma modificação no perfil de velocidade, porque lembrando que a quantidade de movimento ela está tentando se difundir à parede, né? Apesar da gente forçar a condição de contorno de velocidade zero na parede, né? Para ambos os casos, laminar e turbulento. Mas como a uma certa distância da parede você tem o V infinito, né? A sua difusão faz com que essa V infinito chegue a uma determinada distância da parede antes de finalmente se tornar zero, né? Agora, se você tivesse uma viscosidade aumentada, o que ia acontecer? Você ia estar aumentando essa difusão de quantidade de movimento para perto da parede. E por isso que o perfil de velocidade turbulenta acaba ficando com essa cara aqui, ó, né? Quer dizer, ela só vai para zero bem mais próximo da parede mesmo. De qualquer forma, se você multiplica o μ du dy, você obtém esse perfil vermelho para a tensão de cisalhamento, tá? Essa aqui para o caso laminar e essa bem maior para o caso turbulento. Curiosamente, observa-se na prática que dentro dessa mesma região onde o μ turbulento cresce linearmente, né? Que está aí entre os 10 e 20% da camada limite, na vizinhança da parede,
Essa tensão de cisalhamento, no caso turbulento, ela varia muito pouco, tá? Ela é aproximadamente constante. E a engenhosidade do Drella é demonstrar, a partir dessas duas observações práticas, né, que o meio turbulento cresce linearmente aqui e a tensão cisalhante total é aproximadamente constante, que ele deduz o formato analítico do perfil de velocidade aqui próximo da parede, tá? É o que está mostrado aqui embaixo, ó. Então vamos lá, tensão de cisalhamento aproximadamente constante ali, né? O Mi turbulento, ele cresce linearmente com o Y, né? Ou com o N, como ele chama aqui. Já o nosso DUDY, o DUDN, né? É a tensão tal dividido pela viscosidade. No caso, ele está aplicando essa primeira fórmula aqui do topo, tá? Só que para Otto Reynolds, a viscosidade molecular já é desprezível frente à viscosidade turbulenta, né? Então ele só dividiu pelo μT aqui. Ou seja, essa fração aqui, pelo menos para essa região próxima da parede, vai ser igual a uma constante, né, dividido pela distância à parede, n. Né? Então, se você tem que dUdN é 1 sobre n, integrando você obtém que U é proporcional ao ln do y, né, da distância para a parede. E é justamente essa fórmula logarítmica, U igual a log de y, que dá esse formato de joelho da camada limite turbulenta. Tá bom, pessoal? Ah, professor, essa então é a subcamada laminar? Não, essa aqui é a chamada camada logarítmica, tá? Justamente por causa dessa fórmula. E ela vale aí aproximadamente até uns 15, 20% da espessura total delta, tá? Já a subcamada laminar, ela praticamente não dá nem para ver aqui, tá? Mas ela estaria aqui no primeiro 1% da espessura total. E na verdade esse 1% ele diminui com o aumento do Reynolds também, tá? Da teoria de escoamento turbulento, pessoal, essa aqui é a estimativa mais precisa para representar o perfil de velocidade na camada logarítmica, tá? Normalmente o pessoal faz o plot de U mais versus Y mais, onde U mais é a velocidade média dividido por aquela velocidade de fricção, né, que é o raiz de tal sobre ρ, e o Y mais é nada mais do que a distância para a parede dividido pelo delta viscoso, tá? Então essa é a normalização padrão no estudo de camada limite turbulenta, só para vocês saberem, tá? Inclusive, o comum é, você pega o seu perfil de velocidade da camada turbulenta, normaliza a velocidade pelo U tal e normaliza o Y pelo delta viscoso. Aí você plota ela numa escala semi-log, tá? Por quê? Porque se você plotar o mais por log de Y+, a previsão é que vai dar um gráfico linear, tá? Acho que eu até coloquei aqui mais embaixo. Tem aqui, ó. Então é um gráfico semi-log, né, de U mais versus Y+, onde a camada logarítmica aparece naturalmente como linear. Então essas curvas aqui são para diferentes Reynolds, né? As curvas superiores foram levantadas aí no plot só para não ficar uma em cima da outra, mas basicamente você vê que com o aumento do Reynolds, a proporção da camada limite total fica dominada pela parte logarítmica, né? Enquanto a subcamada laminar, que é essa região aqui, ó, ela fica achatada cada vez mais no pé, né? Nesse eixo ela parece que tem uma espessura constante, né? Quando se aumenta o Reynolds, mas é apenas uma impressão porque o Y+ já está normalizado pelo delta viscoso. De qualquer forma, pelas guidelines que a gente acabou de ver, né, de fazer o Y menor ou igual que o delta viscoso, e depois usar aquela razão da PG, você garante que o seu primeiro ponto esteja bem dentro da subcamada laminar, seria, por exemplo, como esses primeiros pontos do gráfico aqui, tá? E aí, seguindo aquela razão de PG, você teria mais alguns pontos dentro da subcamada laminar e o restante, a maioria, né, na camada logarítmica até o final da camada limite. Tá bom, pessoal? Então eu sei que é bastante informação aí, né? Quem gosta disso pode fazer a minha matéria depois sobre escoamentos turbulentos. A gente vai gastar algumas aulas só trabalhando com camada limite turbulenta, mas esse overview era importante para as aulas que a gente vai ter agora em seguida, porque a gente vai fazer uma simulação runs de um perfil e, portanto, precisa saber gerar a malha bem, tá ok? Mas por hoje é só, até a próxima, tchau!